Olá, galera do quarto ano, bom dia! Começando hoje, 19 de outubro, segunda-feira, com o nosso componente de língua portuguesa, dando início uma semana à maratona de atividades. Então, depois de um feriado prolongado, espero que vocês estejam aí bem carregados de energias para fazermos a nossa atividade. Então, vamos lá. Começando o nosso texto de hoje, é artigo de divulgação científica, é um pouco mais complicado, mas vocês prestem bastante atenção para compreender melhor. Acompanhe no livro didático e está na página 118 a 121. Então, nós traremos aí na página 118, logo aí uma explicação sobre o que é o artigo de divulgação científica, né, pessoal? Que aí vocês sabem que é um texto informativo, cuja sua finalidade é transmitir conhecimento científico para o público, que pode ser aí não especializado por meio de uma linguagem simples e acessível. Então, o autor do artigo de divulgação científica, ele reescreve para jornais, para revistas, para pesquisas, para relatórios, para também artigos científicos diversos, e ele sempre é escrito por especialista para que o público interessado tenha acesso a esse conhecimento e dê mais credibilidade. Agora, um artigo de divulgação científica, ele apresenta geralmente as seguintes estruturas. Vejamos, eles são 4 partes. Temos a primeira, a introdução, assim como qualquer outro texto, né? É a introdução. Lembrando que nos textos demais, nos demais gêneros, nós estudamos que o texto tem 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Já no artigo, ele tem 4, que é a introdução, o experimento, o resultado e a conclusão. Então, é um pouco mais extenso e ele deve ser completo. Na introdução, ele tem que apresentar o fenômeno a ser verificado. Então, se eu vou verificar algo que ele já disse, é divulgar um assunto, uma ciência estudada. Na segunda parte, que é o experimento, é a hora onde eu tenho que fazer todos os procedimentos e usado na pesquisa. Então, todos os procedimentos eu tenho que anotar o que eu fiz, no começo, no meio e no fim. Na questão 4, que é o resultado, esse procedimento que eu fiz anteriormente, ele tem que me trazer um resultado. E é aí onde eu vou colocar as consequências do experimento. Se foi boa, aí é positivo. Foi ruim, é um resultado negativo. E na 4 é a conclusão. A conclusão, pessoal, ele traz a afirmação final do que foi observado. Então, vejamos, galera, do quarto ano. A vacina, né, do coronavírus, ela tá passando por esse processo. Ela está passando pelo processo de experimento, que é artigo de divulgação científica. Ela passou pela introdução, pelo experimento, pelo resultado, até se chegar a uma conclusão. Compreenderam? Então, tudo que se desenvolve, de novo, uma descoberta, ela tem que passar por essas partes: introdução, experimento, resultado e conclusão. Até porque nós estamos falando de um texto da ciência, da descoberta. Então, vamos lá trabalhar o texto que está no nosso livro, na página 118. Então, você tem aí o cabeçalho acima, você vai ler um artigo de divulgação científica, que trata de uma sensação muito incômoda, né? Que é a dor de cabeça. Quem nunca sentiu dor de cabeça? Difícil, né? Acho que é a maioria. Então, a dor de cabeça, pessoal, ela tem uma explicação e foi estudada por cientista. Então, ele vai falar sobre o cérebro congelado. Olha aí. Congelado. Será que é um cérebro que está no congelador? Então, vamos observar.
Esse de cima verde é o título, o outro abaixo, em letra em negrito, ela é o subtítulo. Em um conto, não precisa desse subtítulo abaixo do título, lembra? Então, já é uma parte diferenciada nesse tipo de gênero. Então, ele tem o subtítulo: Pesquisa monitorou voluntários bebendo água gelada. Opa! Vocês já beberam água gelada? Doeu a cabeça? Então, vamos saber o porquê? Então, vamos lá. Nessa primeira parte, ele já faz a referência a quem fez a pesquisa, né? Um grupo de pesquisadores de Escola de Medicina de Harvard, Estados Unidos, realizou um estudo para investigar por que bebidas geladas causam dor de cabeça. O interesse dos cientistas se deve a uma possível relação com uma dor muito mais séria, a enxaqueca. Então, pessoal, o que eles quiseram revelar? Por que quando eu bebo água gelada dói a minha cabeça? Gostaria que vocês fossem aí, na casinha de vocês, pegassem um copinho d'água, água bem geladinha, e tomasse. Gole a gole, com rapidez. É assim que vocês conseguem identificar essa dorzinha de cabeça lá nos neurônios. Então, vamos saber mais por quê. Eles pontuaram cada momento da pesquisa, viu? E aí colocaram também as imagens ao lado, onde é informada por esses infográficos. Então, vamos lá. É o momento da pesquisa. 13 pessoas tomaram água gelada com um canudo, levando o líquido diretamente ao céu da boca. Quando sentiam dor de cabeça, levantavam a mão. E quando a dor parava, também. 2. Monitoramento, a hora de monitorar. Os cientistas acompanharam a circulação de sangue na cabeça dos voluntários, por meio de um exame parecido com ultrassom no crânio. Então, pessoal, essas pessoas que estavam no teste, beberam a água, ela estava sendo monitorada por uma máquina de ultrassom, onde via o cérebro delas. O que estava ocorrendo no momento que elas tomavam a água e começava a doer o céu da boca e a cabeça. 3. De onde vem a dor? Aí é interessante, não é essa parte? A água gelada causava um aumento no fluxo de sangue no cérebro, por meio das artérias cerebral anterior, que passa na região atrás dos olhos, bem no meio do cérebro. Por isso, pessoal, que a dor é bem no meio do cérebro. Esse fluxo maior aumentava a largura da artéria e causava dor. Ou seja, esticou, né, a artéria. O que é uma artéria? Uma veia. Nesse caso, quando se entrava em contato com a água gelada, a veiazinha se abria. Quando se abre, rasga, vem se abrindo a carne, causando essa dor, viu, galera? 4. Por que isso acontece? O processo parece ser uma autodefesa do cérebro contra o frio. Então, olha só, ele se incha, né? As artérias se incham, é como se ele estivesse dizendo assim, sai daqui, um cururu se inchando, né? É uma forma de defesa do sapo. Então, é a mesma coisa, a artéria faz, ela incha. Então, o que acontece? O fluxo maior de sangue mantém o cérebro quente. Então, quando a temperatura aumenta de novo, a artéria se contrai e a dor passa. Olha aí, gente, que interessante. Então, nossas artérias, ela própria tem a defesa. Vem o frio, aí ela vai, se incha como um sapo,
para se defender daquele gelo, porque nosso sangue ele é quente, ele não quer que fique nada gelado, nada entre em contato com ele. Então, vamos ver aqui, essa é a imagem, né? Onde nós podemos ver. Ó, pessoal, aqui é o céu da boca, nós temos essa expressão céu da boca, mas não é céu da boca, é uma linguagem popular que nós usamos. Aqui é a água gelada e aqui são as artérias cerebral média, artéria cerebral anterior, não é? E a artéria oftálmica, né? Que é exatamente da visão aqui, ó. Então, aqui, veja aqui como ficou a possibilidade das artérias. As artérias, quando elas estão sem contato, tão quentinha, então ela tem essa artéria aqui, fininha, tá vendo? Quando entra em contato com algo gelado, ela aumenta. Isso, ela aumenta esse volume de sangue, que o sangue é quente, é para proteger, expulsar o gelo, né? Nesse caso. Você já ouviu a expressão céu da boca? A maioria eu acredito que sim, né? Converse com os colegas sobre o significado dela. Depois procure no dicionário e confirme sua explicação. Então, você vai procurar essa palavra aqui e vai fazer, viu, pessoal? Céu da boca, lá no dicionário, o que é? Passando aqui adiante, vamos ler o texto. Depois que vocês leram, vocês vão responder oralmente essas questões, A, B e C. Só essa dá 1, certo? As demais questões é escrita no caderno. Escrita, aliás, no livro, respondido no livro. Então, converse com os colegas. Qual é o título do texto? E o subtítulo? Ó, título tá. Vamos voltar para ver? Vamos lá? Olha aqui o título. Vê se eu boto uma canetinha. Uau! Subtítulo. Muito bem. Certo? Vamos voltar para lá, né? Então, seguindo adiante. B. Em que momento o leitor fica sabendo que o texto é o relato de uma pesquisa? Em que momento? Veja que todo momento ele vai dizer, foi um grupo de pesquisadores da escola. Então, aí já sei que é uma pesquisa. Se foi pesquisadores que fez o texto, então é uma pesquisa. Não é? C. Por que a palavra congelado aparece entre aspas no título do texto? Vejamos. Olha aqui. Vou trabalhar com a canetinha de novo, mas eu vou apagar tudo. Olha, gente. Congelado. O termo congelado é algo que ficou duro, né? Endurecido. Então, algo que teve uma temperatura abaixo, temperatura muito baixa, e aí ele ficou enrijecido, como chamamos. Será que beber água gelada petrifica o nosso cérebro? Então, essas duas aspasinhas, elas foram usadas para dizer, digamos, congelado, mas não no sentido literal, ou seja, no sentido original. É só um modo de dizer, certo? Assim como nós usamos estou morto de sede. Você não está morto de sede. Você usou essa expressão morto de sede para indicar que está com muita sede. Então, cérebro congelado, não é que o cérebro esteja congelado, está apenas passando por um processo de frio, ok? Por isso que ele se usou isso aí. Passando adiante, vamos aqui. O artigo de divulgação científica, né, um texto informativo. Um texto informativo, galera, é aquele que traz informações, que tem uma finalidade de transmitir o conhecimento científico, da ciência, de uma pesquisa,
de especialista que estava fazendo a pesquisa e aí obteve algum resultado. Então, vocês vão resolver essas questões. Quem é a autora do artigo sobre o estudo feito por pesquisadores, o que o artigo informa, o que ele informa? Para quem o artigo foi escrito? Para especialista ou para o público em geral? Então, você vai escolher um deles. Para que servem as ilustrações? Ajuda a compreender melhor ou não? Embora a linguagem usada seja simples, é comum a presença de termos científicos, né? Copie do texto palavras ou expressões próprias da língua científica. Então, palavras científica, da linguagem científica, você vai trazer para cá e copiar aí. Vamos fazer a 7. A 7 você tem aí, você vai enumerar, certo? O artigo da página 118, de acordo com as partes que o compõem. Então, você vai... Quantas partes ele tem? Lembrando que ele tem 4, já enumerado, 1, 2, 3, 4, mas as de cima também contam, então você vai ter que enumerar ele, certo? Título, subtítulo e introdução, que vem aí logo a anterior, certo? Então, vamos lá na 8. Na 8, você vai colocar aí esses nomezinhos, certo? Introdução, experimento, resultado e conclusão. Você vai dizer o que é a introdução, investigar. Investigar o quê? Né? Aí você vai preencher também essa segunda parte, que é os cientistas monitoraram 13 voluntários bebendo. Bebendo o quê? Aí você vai dizer, né? Bebendo o quê? E vai completar aí, hein? Exatamente com o parágrafo completo. E vai dizer o que esses outros, o verde é. E o último, que é o roxo, o que é que ele é. Certo? Então, pessoal, já está aí na listinha roxa, ó. Vou utilizar aqui. Ó, já estão aqui, ó. O introdução já tem. Falta aqui o experimento, o resultado e a conclusão. A coordenação motora ruim, hein, essa minha? Então, você vai colocar cada um aqui embaixo. Esses quadrinhos, preencher e dizer o que fala de cada um, preenchendo aqui. Parágrafo completo? Sim. Informação completa. Ok? Então, pessoal, para finalizar nossa aula, deixo aqui essa mensagem para vocês. Nada é tão nosso quanto nossos sonhos. Então, sonhe alto. Sonhe ser pessoas melhores que você alcança, certo? Então, um forte abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau.